Fala, gurizada. Tudo beleza com vocês? Então vamos lá iniciar nossa primeira aula do grupo de estudos de biologia, que na verdade não é bem uma aula em si, né? É mais dicas gerais, né, sobre o estudo de biologia. Vou ser bem sincero, né? Não, a gente chama de aula, né? Mas não gostaria de fazer esse tipo de aula. Para mim, a aula, na verdade, é dentro de uma sala de aula, olhando para vocês, interagindo, né? Mas devido às circunstâncias, né? Paciência, né? Vamos fazer do jeito que dá. Basicamente, o grupo de estudos, né? Ele funciona então. Vai ter uma explicação, né? De um tema, do conteúdo em si. E depois eu vou indicar então as questões, né? Da URGS, do Enem que vocês podem fazer. E daí, na medida do possível, vocês têm que fazer e trazer as dúvidas para mim, né? E daí a gente combina como é que a gente tira as dúvidas. Se a gente marca uma videoconferência, se a gente, pelo WhatsApp, a gente vê e tira direto essas dúvidas, mas vocês têm que trazer, né, essas dúvidas. O grupo faz parte, né, é, é de vocês, no caso, né? Então vocês têm que trazer essas dúvidas, tá, gente? Aqui é uma dica, né, que tá só para vocês acessarem no Facebook. Eu tenho uma página em que eu coloco algumas notícias que geralmente atuais, né, sobre biologia, né, de assuntos pertinentes de questões, né, do vestibular e do Enem. Então, se puderem acessar lá, né, curtir e se puderem até me ajudar, né, me mandarem notícias assim que vocês acham legais, que a gente daí eu coloco lá essa notícia e coloco um textinho, né, sobre o assunto em si, né, sobre o conteúdo. Então, vamos nessa. Então, assim, as pessoas me perguntam, volta e meia, né, como estudar biologia. É decorando? Pode ser que algumas coisas vão ter que decorar, né? Que tem muitos conceitos, mas, né, quais matérias que não tem decoreba, que não tem conceitos, datas, enfim, fórmulas, então é praticamente assim, né? Acontece. Só que tem como a gente fixar, então tem outras formas de fixar essa matéria, tá? Claro, tem muita gente que por leitura, né? Eu sou um exemplo, eu pego um livro e consigo ler, né? E eu consigo fixar bem aquele conteúdo, é bem tranquilo para mim. No caso de biologia, né? Outros assuntos, enfim, eu tenho mais dificuldade. Muita gente gosta também de utilizar resumos, né? Fazer um resumo do conteúdo, como tem muita coisa, muitos dados, geralmente, junto com a história, a biologia é o que mais tem conteúdo, né? Música, eu tenho algumas paródias que eu posso passar para vocês, vou tentar talvez, né, fazer alguns vídeos, né, das músicas. Uma dica importante, né, eu vou passar um material para vocês, né, não é para decorar, mas ajuda bastante a questão da saber o prefixo e sufixo das palavras, né? Então, por exemplo, abiogênese, né? A é negação, bio é vida, gênese é origem. Então, está negando que a origem da vida, né, é a partir de um ser vivo, ou seja, de uma matéria não viva, tá? Então, esses detalhes, né, essas palavras acabam se repetindo, né, em palavras, em conceitos na biologia. Então ajuda bastante a lembrar. Claro, eu há mais de 10 anos que sei essas palavras, mas vocês com o tempo vão pegando, tá? Talvez a coisa mais importante, mais difícil, é interconectar áreas, porque assim, principalmente no Enem, né, a URGS tenta às vezes pegar áreas diferentes, né, da biologia, por exemplo, a citologia, que é o estudo da célula, juntar lá com a ecologia, coisas assim. Então, por isso que é importante todos os conteúdos. Tem mais conteúdos que caem do que outros, e geralmente tem questões específicas de cada conteúdo, mas pode acontecer isso, principalmente no Enem, né? Além do Enem, vocês vão ter que ainda conectar com outros conteúdos, né? Outras disciplinas, desculpa. Por exemplo, química e física, né? É muito comum, né? Às vezes não precisa saber exatamente biologia numa questão, porque ela é mais de química, mas tem palavras, conceitos que estão dentro da questão também que é de biologia ou de química. E às vezes acaba cair coisas de geografia também, tá? Então tu tem questões lá em geografia, por exemplo, de biomas, que pode cair, mas também pode cair em biologia, que ajuda sabendo, né, sabendo as duas disciplinas, tá?
O que ajuda bastante, pessoal, é fazer exercícios. Então, não é só matemática que a gente faz, exercita, né, fazendo exercícios, né? Todas as disciplinas e biologia não é diferente. Então, só fazendo exercício, tu vai ver se tu lembra, se tu fixou e tu tira essas dúvidas, né, pertinentes. E claro, como estudar, né, como professor. Estou aqui para isso, tá? Estou me dispondo do meu tempo, né, ah, da minha experiência, né, como professor. Então, sempre possível, você tem que vir atrás, né, de mim, né, tirando dúvidas, né, ou procurando coisas, né, talvez. E no caso aqui, participando, né, da aula, né, tanto dos materiais que vão ser disponíveis aí no Classroom, né, futuramente esperamos, né, talvez uma aula presencial, né? Então, sempre é importante a participação de vocês. Só assim que vocês vão aprender, tá? Fique bem claro. Não é só vendo o vídeo e decorando os conceitos. E onde eu vou procurar os conceitos? Onde eu vou procurar o conteúdo da matéria em si? Livros didáticos é sempre uma opção. Não sei se todo mundo tem, né, em casa, né? Ou agora com a quarentena, não sei como é que tá, se é possível retirar livros. É possível, talvez, em certos grupos, né, no Facebook, no Instagram, dar uma pesquisada e ver se não tem pessoas doando material, né? Isso sempre seria interessante, você conseguir materiais, livros didáticos, apostilas de outros cursinhos ou do nosso cursinho, a gente vai dispor, né? Então, fique bem tranquilo quanto a isso. Existem muitos materiais também disponíveis em PDF também em sites, né, que eu posso indicar. Vídeo aula, né? Não só as minhas, mas hoje em dia tem muitos professores, muitos cursinhos com vídeo aulas, estão com diferentes didáticas, né? Então maneiras de explicar. Então acho que é interessante você também olhar, né? Não ficar preso só a isso, né? Porque às vezes uma videoaula não é tão aprofundada ou às vezes falta algum, né, uma interconexão com outros assuntos, etc, né? Documentários são interessantes também, se você tem Netflix, né, procurar, né, ver coisas sobre animais, origem da vida. Filmes eu vou indicar conforme vai seguindo os conteúdos, né? Se tu não consegue fazer um resumo tu mesmo, tem muitos resumos virtuais, né, na internet, é só pesquisar no Google, tá? E tem muitos sites. Aí que tá, no momento que a gente está de fake news, né, é complicado. Onde procurar informação e qual é a correta, enfim. Eu sempre sugiro, então, verificar se aquele site é confiável, ver se a informação talvez não é falsa, né, principalmente notícias, né? Mas procurar então talvez sites de universidade, que a gente pode ter uma certa confiança, outros cursinhos pré-vestibulares, né? O grupo, a página, né, da minha página que tem no Facebook, que eu falei no início. Site de professores, hoje em dia tem muitos professores que têm site, que dispõem, né, material, né? Então é interessante você dar uma olhada nisso. Aqui, pessoal, então, a gente já dei uma explicada como estudar, talvez, biologia, espero que tenha ajudado de alguma forma, onde procurar informação, e aqui eu quero mostrar um pouco, então, o que estudar em biologia, tá? Isso seria uma maneira, assim, para vocês ter um direcionamento, né? Essa é a importância dessa informação que eu vou passar para vocês. Então aqui, ó, por exemplo, tem uma tabela, eu vou passar esse material para vocês, tá? Que daí você pode visualizar melhor do que o vídeo, né? Em que aqui estão as questões, né, da URGS, de 11 anos da URGS, e daí isso aqui, ó, tem vários cursinhos, vários professores que vão colocar e fazer essa tabelinha que nem eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Então, muito depende da didática do professor, do que ele entende daquele conteúdo, enfim, né? Mas eu tentei fazer áreas gerais, né? Às vezes tem questões que fogem um pouco de uma área ou outra, mas eu tentei, né, focar em áreas específicas para ver se existe um padrão, né, na prova da URGS de Biologia. E realmente existe um padrão, né, que a gente revê, né, cada ano, tem algumas pequenas variações, mas é importante, né, saber. Então, assim, de modo geral, né, o que a gente pode saber? Áreas comuns, né, da URGS, né, do vestibular da URGS. Vocês vão ver aqui, né, que os primeiros ali que tem mais questões é o citologia, que é o estudo da célula,
né? Vem a ecologia, fisiologia não é tanto, eu botei ele em terceiro porque cai bastante no Enem. Mas temos botânica, zoologia, genética, né? Que eu vi que muitos de vocês respondeu lá no Google Classroom que tem dificuldade, né? A gente vai ver genética. Vi que o pessoal também tem muita dificuldade com bioquímica. Bioquímica pode estar dentro de citologia, no meu caso aqui, né? Evolução ali. Então, assim, a gente tem uma média, assim, né, de questões. E comparando essa média de 11 anos e o último vestibular da URGS, a gente vê que fica bem parecido. Citologia, em média, ali tem 5 questões, podem cair 6. Ecologia, geralmente ao final, são 4 questões. Fisiologia 2, botânica 3 e assim vai, né? Então, ao longo do ano, a gente consegue trabalhar essas áreas, né, essas grandes áreas, eu saber que vocês vão fazer isso lá na prova da URGS, tá, joia? Aqui eu defini então aqui as aulas, datas, né? Mais por questão de organização. Não quer dizer que essas aulas exatamente vão ser nesse dia, né? Nesse sentido que eu vou postar o vídeo nesse dia. Eu vou tentar, né? Na medida do possível. Porque as aulas presenciais seriam na terça, então por isso que tá essas datas, tá? Mas assim é uma forma de organização, né? Porque às vezes o aluno vocês não têm como um norte, né? Ah, eu vou estudar o quê? Então cuide, não vai pegar um pouco de cada conteúdo. Foque em conteúdos, né? Em determinados momentos. Nesse início, né? No período inicial, eu gosto de trabalhar citologia, porque é um assunto que mais cai na URGS, cai bastante no Enem, né? E geralmente vocês têm mais dificuldade, tá? Outras áreas que eu vi que vocês têm dificuldade, a gente vai trabalhar. Talvez eu mude a posição, né, de uma área, né? Trabalhar primeiro, talvez, citologia, depois vem genética, a gente pode pensar, depois ecologia, né? Que é o que cai bastante. Ali incluir, né, datas do Enem, que é dia 18 de outubro, é uma provável data de prova, né, das ciências da natureza virtuais. Eu não sei quem é que vai fazer essa prova virtual, mas enfim. E lá depois a presencial, né, que até agora está definida, que é 8 de novembro. Tá? Então, mais ou menos assim, encaixa com base assim na sequência de áreas que caem na URGS, essas datas aí que eu defini. Tá? E a URGS lá, biologia, dia 5 de dezembro. A princípio, né? A gente não sabe ainda se isso vai ser modificado. O Enem, tá, pessoal? É um pouco mais variável, mas tem também como a gente, né, incluir áreas que são mais comuns. Peguei 6 anos e defini isso. E a gente consegue pelo menos 3 áreas que são mais comuns, né? E tem uma média maior, né, de cair questões, tá? Que é ecologia, citologia e fisiologia. Ecologia era o que mais caía, né, no Enem. Mas nos últimos anos, podemos dizer que teve uma queda ali, um aumento de citologia. Embora o último ali, né, 2019, tá, a gente teve 5 questões, pelo menos, de ecologia, que é um número bom, e citologia ali foram 3, né, teve uma pequena inversão, tá? E cai bastante questões de fisiologia. E tu tem uma grande variação, né, de doenças e outras áreas que podem cair. Mas em média ali tu vai ter 15, 16 questões que são específicas de biologia. Assim como eu falei, pode ter questões que misturam um pouquinho de química, física, né? Mas de modo geral, a ciência da natureza tu vai ter lá 15 questões biologia, 15 química e 15 física. E aqui é só assim, pessoal, só um incentivo, né? Vou mostrar minha cara feia aqui quando eu passei no vestibular da URGS lá em 2007, 2006, 2007, né? Tinha cabelo comprido, não tinha barba aqui, né? Mas é uma forma de incentivar vocês, tá? Biologia é cansativo, tem muito conteúdo, muito detalhe, conceito, né? Mas assim, ó, tente de alguma forma gostar do conteúdo da matéria que e assim, ó, todo mundo vai passar por isso, não é só vocês, né? Os colegas, enfim, outros concorrentes, tal, né? Então não vamos tentar não baixar a bola, né? Vamos ter energia, força, né? Que a gente consegue. Muitos, assim, eu tive muitos alunos, muitos conseguiram, né? Muitos tinham dificuldade em biologia, conseguiram aumentar a sua média. Então, assim, ó,
tem que ter paciência, né? E energia, né? A gente está aí para ajudar, tá? Então, assim, foi o dia mais feliz da minha vida e espero que seja o de vocês também. Então, não desista do sonho de vocês. Então, assim, inicialmente essas dicas assim que eu dou e algumas dicas também gerais de questões de exercícios que vocês, né, eu vou pedir para vocês fazer, né, e tirar as dúvidas, porque às vezes nem precisa saber exatamente o conteúdo de biologia. Às vezes é só uma análise de um gráfico, né, de uma tabela, principalmente no Enem, vocês vão ver isso. E no Enem, principalmente, no texto, às vezes tu já tem toda a informação que precisa responder a questão. Então, não quer dizer que tu não precisa saber, talvez, biologia, né? Tem que estudar, porque vai te ajudar mais ainda. Mas também não fica desesperado que vai ter questões que tu vai conseguir. É uma prova cansativa, com texto, geralmente, o Enem, né? Então dificulta um pouco. A URGS já são coisas mais pontuais, diretas, então exige muito mais estudo, vou ser sincero. Mas tem questões, às vezes, por exemplo, essa aqui questão que eu estou marcando, em que mostra então um gráfico, né, de três espécies, né, de répteis, tá? E o desenvolvimento, né, da proporção de machos e fêmeas. Então tem que saber interpretar um gráfico, né? Aqui tem um eixo, né, em que tem a proporção sexual de machos e aqui com base na temperatura. Então, por exemplo, essa espécie número 1 aqui, entre 26 e 28,5 aqui, ó, é constante, é 100%, vamos dizer assim, macho. Né? E depois tem, conforme a temperatura vai subindo, tu tem uma queda, né, na proporção de machos e fêmeas e vai reduzindo. Então, cada espécie, então, tu analisando esse gráfico, tu consegue, né, olhar as afirmações e responder. Então, eu vou pedir para vocês fazer essa questão. Que mais? Muito assim que cai, então é importante saberem, né? É saber ler, vamos dizer assim, uma árvore filogenética. Então, o que é uma árvore filogenética? É uma árvore que vai mostrar as relações, né, evolutivas. Pode ser espécies, podem ser gêneros, pode ser, enfim, filos, né? Tudo que, né? Tudo da classificação pode cair numa árvore filogenética. Como é que tu lê uma árvore filogenética, né? Tu vai ter um ancestral em comum, né? Alguma espécie que existiu, né? Em algum determinada época, em que ela separou duas populações e deu origem a um grupo e a outro grupo. Esse grupo, né? Que pode ser um aqui, é um ancestral em comum desses demais aqui. Então, mais uma população se separou da origem, aqui no caso a um grupo de peixes, aqui outro grupo de peixes, daqui, desculpa, a salamandra aqui no caso um anfíbio, e daí por si só. Então isso aqui seria, né, uma árvore filogenética, né, de diferentes grupos aqui de vertebrados e invertebrados. E aqui nesse caso, uma questão da URGS também, ela te apresenta essa árvore filogenética, né, que tem os ancestrais em comum, e aqui são as características que, na verdade, elas vão diferenciar, elas vão surgir e diferenciar cada grupo. E nessa tabela tu consegue visualizar isso. Então, interpretando aqui o menos como indicação de ausência daquela característica e positivo tendo aquela característica, tu é capaz de, então, de descobrir, né, o que seria o 1, qual é a característica da 1, do 2 e do 3. Então, essa explicação bem genérica, tá? Para vocês tentar fazer sozinhos e depois, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. Aqui outra árvore filogenética, tá um pouquinho diferente porque tá para baixo, né? Mas aqui também tem ancestral comum, dá origem aos macacos do Velho Mundo, depois os demais, e lá a gente tem os chimpanzés e os humanos, e que tem várias afirmações. Que tem várias informações, talvez com umas questões, né? Termos complicados, mas tente fazer sozinho, né? E daí eu posso fazer talvez um vídeo aula explicando, né, a questão, ou a gente tira dúvidas. Outra coisa importante, tá, pessoal? Não saber só ler textos, né, ver vídeo aula, coisa assim. De modo geral, vídeo aula eu tento colocar, né, imagens, né, nos meus slides, né, a gente pode visualizar bem, né? Porque às vezes, principalmente na URGS, cai desenhos, né? Então os desenhos da célula, né, enfim,
estruturas reprodutivas, em que vocês têm que identificar aquele desenho. Então, por exemplo, aqui é uma célula, né? Célula eucarionte. O que é eucarionte? Eu é verdadeiro, carionte é carioteca, carioteca é a membrana do núcleo. Então, o núcleo, por exemplo, está aqui. E ele tem uma carioteca, que é essa membrana que envolve o núcleo. Tá? Então, a gente chama essa célula de eucarionte porque ela tem um núcleo. Ok? Diferente da célula procarionte, pró é primitivo, né? Teria uma carioteca primitiva, ou seja, ausência de carioteca. Então, os seres procariontes não têm núcleo, por exemplo, bactérias. E aqui no caso, tá mostrando no tipo de célula e daí ele vai te perguntar, né? É uma célula animal, célula vegetal, então você tem que saber, né, só pelo desenho, saber se é uma célula animal ou vegetal. A gente vai trabalhar isso em citologia, tá? Fique bem tranquilo. Saber diferenciar o que é uma célula eucarionte, procarionte, célula animal ou vegetal. Mas peço para vocês então dar já uma estudada, uma pesquisada, por que essa célula é uma célula animal ou vegetal, tá? Aqui outra questão da URGS também mostrando, né? É só um tipo de um esquema, né? Com base numa supressão de um campo nativo do Rio Grande do Sul. Tem alguns termos aqui relacionados à evolução, né? Questão evolutiva, né? Mas assim, ó, eu entendo que por interpretação dessa imagem, se tu entender a imagem, tu consegue responder a questão. Essa outra questão, tá, pessoal, essa é uma dica, né? Que às vezes as pessoas têm muito conhecimento, estudam demais, mas também acabam, né, não vivendo, né? Então, porque assim, ó, no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente tem informações, né? Que é interessante vocês, né? Se vocês não ter, mas cuidar, né? Enfim, essas informações. Então, por exemplo, essa aqui é uma questão, embora fale de um conteúdo em si, né? Biológico, de ecologia, né? Que, por exemplo, a questão da população de abelhas, mas, por exemplo, ele pergunta ali, a água sanitária é eficiente para remover agrotóxicos? Isso é um tipo de conhecimento que nenhum professor não vai falar isso em aula. Talvez agora no momento de coronavírus, né, pandemia, né, que o pessoal compra muito água sanitária e é eficiente, né, para combater o vírus, o pessoal pode ser que fale, mas é uma tipo de questão que antes disso nenhum professor vai explicar, enfim, é um conhecimento, né, que tu traz da tua experiência de vida. Muitas pessoas usam, né, água sanitária, o cloro, enfim, para limpeza, né, desinfetar vegetais, né, frutas, né, deixa de molho, né, depois enxágua, né. Isso não tem nada a ver com remover agrotóxicos, né? Não ele remove agrotóxicos, né, da superfície, mas os agrotóxicos em si, eles estão dentro do tecido, né, das células vegetais. Então a água sanitária não é eficiente para remover agrotóxicos, tá? Ela superficialmente tudo bem, mas de modo geral não, né? O hábito de descascar frutas remove os agrotóxicos comumente utilizados? Não, porque está interno às células. Então, esse é um tipo de conhecimento que é importante para a vida de vocês, que é importante você se informar e ir atrás também, tá? Não só saber o conteúdo, né, e decorar, né, o conteúdo em si da biologia, tá? Tem informações além disso, tá? E Enem cai muito sobre a questão do cotidiano. Outra questão é que é uma questão do Enem, tá? Aqui tem todo um textão, né, indicando, né, explicando, enfim, e aqui tu tem todo um gráfico, né, mostrando cruzamentos entre espécies de plantas. Basicamente, teria que saber o que é polinização, né, que é a passagem do pólen de uma flor para outra. O que é o pólen? Pólen é o gametófito, que a gente vai ver isso em botânica, mas é a estrutura reprodutiva, né, de uma planta que vai passar para outra. Então, é uma forma de reprodução sexuada, cruzada, enfim. E daí, interpretando o que diz aqui no gráfico, quando tem uma polinização bem sucedida ou inviável, nula, né, no caso, com base nos traços, tu consegue fazer essa questão numa boa. Tá? Leva um tempo, mas tu consegue fazer. Muito comum no Enem, né, na URGS menos, mas no Enem bastante, mostrar, por exemplo, um desenho assim, né, para vocês interpretar. Como é que tu interpreta isso aqui, tá? O que está mostrando?
Os locos. O que são locos, né? Isso em genética a gente vê. É o local onde está o gene num cromossomo, tá? E alelo seria os genes, só que os genes de forma alternativa, né? Assim como tem um gene, talvez para a cor do olho azul, vai ter um gene para a cor do olho escuro. São alelos. É para a mesma característica, mas eles têm alguma pequena diferença. Aqui está mostrando essas barras em preto, tá? Que seriam traços mostrando os DNAs. Eles têm tamanhos diferentes, por isso que eles estão separados. O que é importante saber, né? Tu comparar, no caso aqui, né? Tu interpretar a questão, né? O que é o M? Seria os frutos, está dizendo aqui. E aqui são as doadoras de pólen, que são essas 5 aqui, e aqui tem uma S1, que seria uma semente. Então ele pergunta, a semente essa recebeu pólen de qual, né? Enfim, qual planta doadora, né? Enfim. E daí tem que comparar o quê? Aquele pólen que bate junto com aquela semente, porque é a junção de dois casos, né? O fruto aqui no caso e o pólen, tá? Se fica bem claro. Então tente fazer e comparar então, interpretar a questão dessa forma, porque isso aqui é muito comum de cair, né? Principalmente na parte de paternidade, né? Para identificar o pai ou a mãe, mas nesse caso aqui eles usaram então vegetais. Dá para ser usado também. Aqui um outro exemplo de questão que por interpretação é possível fazer a questão, tá? Ele explica, né, basicamente aqui a fotossíntese, os cloroplastos, né? É importante tu estudar isso, sim, claro. Mas assim, se tu ler com calma, né, o que significa esses nanotubos de carbono, o que é eficiência, tu consegue fazer a questão, acredite em mim. Então tenha paciência, dê uma lida, né? Outra questão, né, do Enem, é que é uma questão mais de física, porque ele fala de comprimento de onda, né? Mas ele fala coisas de biologia, né? Comprimentos de onda são absorvidos pela melanina, né? Que é uma proteína da pele, pigmento da pele. Tem a hemoglobina, que é uma proteína presente no sangue, dentro das hemácias, que são células do sangue, tá? E aqui ele chama de oxihemoglobina. Oxi é oxigênio, então é hemoglobina combinada com oxigênio. Talvez tu não precisaria saber exatamente o que é melanina, oxihemoglobina. Ajuda a saber, né, claro. Mas aí é uma interpretação de um gráfico, onde vai mostrar ali o comprimento de onda, né, e aqui a taxa de absorção. E daí ele vai dizer assim, vai explicar o que é uma epilação a laser, né, e ele vai perguntar qual é o comprimento ideal para epilação a laser. Então, interpretando esse gráfico, se vocês entenderem, tá, a gente pode fazer a questão. Se tiver dificuldade de interpretação de gráficos, tá? Vocês podem falar comigo, eu posso fazer inclusive uma aula específica e a gente pode, né, só trabalhar nisso, tá? Aqui outra questão, uma questão ecológica na prova do Enem, para vocês fazer, que também ele explica tudo o que ele quer saber na questão, né? O que ele quer que vocês saibam. E daí, assim, é uma questão de português, tá? A biologia também envolve português, porque tem que saber o que ele fala nesse texto, qual é a estratégia de adaptação, porque ele fala em estratégia de adaptação e de mitigação, que são coisas talvez diferentes, né? Então, tu tem que interpretar essa questão e ver aqui as informações, que muitas coisas tu vai olhar, mas isso aqui é verdade, né? Tem que fazer isso aqui, mas não é o que ele está te pedindo no texto, entende? Então, embora as alternativas estão corretas no ponto de vista, né, geral da ecologia, por exemplo, construção de usinas eólicas. Isso, tem que fazer construção de usinas eólicas, mas será que é isso que está sendo referente no texto, né, da prova? Tá, então dá uma olhada com calma. E é isso por enquanto. Se tiverem dúvidas, tá, nessas questões, é só falar comigo, que a gente tira essas dúvidas. E daí a gente vai fazendo conforme dá, né, essas aulas, essas videoaulas, tá? Na próxima semana, provavelmente, eu vou iniciar, então, um conteúdo falando sobre citologia, ali a parte bioquímica das moléculas, né, que eu vi que muita gente tem dificuldade. Então, é bastante conteúdo, né, e a gente se vê por aqui, tá? Um abraço, né, e um beijo a todos vocês. Valeu!